A ostomia ela entrou assim de paraquedas, foi de repente mesmo. Após tirar o útero, eu comecei a ter uma sequência de cistos hemorrágicos no meu ovário esquerdo. Mais ou menos há 3, 4 meses, no período de 3, 4 meses eu fazia uma cirurgia retirando o cisto hemorrágico. Em um determinado momento aconteceu de eu ter um cisto grande na região do meu intestino, que a ressonância, os exames que foram feitos não mostrava ele muito bem. E aí eu fui fazer outros exames e suspeitou-se da endometriose. Aí não foi constatada endometriose em nenhum dos exames. Ela é complicada de ser diagnosticada, tanto é que eu não passei por nenhum especialista em endometriose, né? Mas o meu GO, ele suspeitou que seria. E na cirurgia de retirada desse tumor, aí foi envolvido muitos especialistas, né? Foram 3 equipes, porque mexia com a bexiga, a endometriose tinha pegado e grudado no intestino, bexiga, ovário, tinha grudado tudo. E aí eu precisei de uma equipe grande para estar mexendo e tava tudo bem, tava tudo ótimo, eu fazendo um monte de foto, minhas irmãs matando elas do coração com as fotos doidas, né? E no segundo dia eu tive ali uma intercorrência que eu comecei a passar muito mal e eu não conseguia mais parar nada no meu estômago e eu tive que ser levada às pressas para UTI. De lá eu já saí com a minha bolsinha, saí com minha rosinha. Tem 2 anos que eu sou ostomizada. Não, eu nem fazia ideia do que era, eu nunca imaginava, era assim, aconteceu alguma coisa, eu tinha que abrir de novo, ver o que era e simples assim. Só isso, que não tinha nem o que me passar, né? Porque ninguém sabia o que estava acontecendo comigo também. Então eu acordei na UTI, não me lembro, eu tive perda de parte da minha memória, então eu tenho lapsos de memória. Então aquele período eu esqueço, eu não sei como foi minha reação a primeira vez, mas pelo que as enfermeiras contam e meu ex-marido conta, foi ótimo. Eu não tive nenhuma rejeição com a ostomia. Não sabia que era esse nome na época, né? Mas pra mim foi, salvou minha vida, eu queria só sentir o cheiro dos meus filhos e isso pra mim era o que importava. Como que foi, que alcançou aquilo ali, pra mim pouco importava, pra mim não fazia a menor diferença. Então eu aceitei de cara a ostomia. Passou na minha cabeça que eu recebi uma oportunidade de vida. Eu sabia qual era o meu quadro de saúde, eu sabia que era grave, tanto é que eu fui socorrida às pressas, assim, praticamente morta. Então, a maneira com que eu recebi a ostomia na minha vida significa realmente vida. Tanto é que por isso que eu falo ostomia é vida. Porque a ostomia pra mim ela significa realmente vida. Não importa qual é o grau da doença ou qual foi o acidente que a pessoa teve. A ostomia, sinceramente, ela é a oportunidade de vida que a gente tem. Porque sem ela, sinceramente, no meu caso eu não teria sobrevivido. Né? E em outros casos que eu conheço, seja câncer, seja acidente, sem confeccionar a ostomia, eu falo confeccionar, que eu acho que será, sem confeccionar a ostomia, é impossível salvar a vida da pessoa ou fazer com que ela tenha qualidade de vida para curar aquela doença, no caso que ela está fazendo um tratamento, seja CA, Crohn, colite ou outra doença. Porque a gente tem um filho, a gente tem um carinho por ele, então a gente coloca o nome. A gente tem um cachorro, a gente tem um carinho por ele, a gente coloca o nome. A ostomia, eu não quero que ela seja algo que me causa estranheza ou que me causa repulsa. Eu não quero que a minha ostomia seja isso. Ela significa vida pra mim. Não importa se as minhas fezes vão sair aqui em cima. Ela significa vida pra mim. Então, se eu coloco um nome, eu vou ter um carinho e um cuidado a mais de estar cuidando dela. Ninguém olha pra um cachorro, pra um filho e maltrata. Você colocou o nome, você batizou ele. Então, se eu coloco o nome, eu vou estar criando ali um vínculo de carinho. Você tá adotando a ostomia? Não, eu tô tentando tratar ela da maneira que realmente merece. Porque se a gente não cuidar dela direito, o preço é alto. Com as feridas, com os acidentes, com as coisas que acontecem no dia a dia. Então, se a gente cuida direitinho, cola a bolsa direito, passa o pozinho direito, seja qual for o cuidado que a pessoa tem, eu não uso adjuvantes, seja qual for o cuidado que a pessoa tem, tudo aquilo vai me dar qualidade de vida. Se eu não cuido bem, vai ser o oposto, né? Eu vou tirar a qualidade de vida porque eu não estou cuidando bem. Então, pra mim, o batizar significa que eu vou ter um cuidado a mais e isso vai me trazer lucros. Eu já tinha um canal no YouTube porque minhas amigas pediam pra mim estar mostrando as receitas que eu fazia, que eu postava no Facebook, e elas pediam pra mim fazer as receitas em vídeo pra elas, pra ficar mais fácil. Então foi só pra um grupo de amigas que eu fiz o canal.
E quando a ostomia entrou na minha vida, eu já customizava as roupas, né? E a ostomia entrou na minha vida. Então eu não fiz separação, eu tenho um canal e vou fazer um pra ostomia. Não, ela entrou na minha vida, então não tinha por que eu separar, sabe? Ela entrou. Então eu incluí ela no meu canal. Eu não mudei o formato. Eu incluí. Eu coloquei ela junto. Então, continuo fazendo receita, continuo customizando roupa, continuo fazendo meus vídeos engraçados com os meninos. Ali é um misto. Não, o canal ele não é pra ostomia. Ele é junto. Ele faz parte da minha vida, então a ostomia ela entrou pra minha vida, então não tem como eu tirar, sabe? Corta, não dá. Chega de cortar. Então, na minha cidade não tinha associação, então eu comecei a procurar pessoas que fossem ostomizadas e junto com uma amiga e um senhor a gente abriu uma associação para atender as nossas demandas de urgência, né? Que é brigar pelos nossos direitos, exigir que sejam ali conferidos, né? Tudo certinho. É muito importante que o ostomizado ele esteja junto com a associação, porque é onde a gente tem, de onde a gente consegue fazer sair as leis, né? Assim, a associação ela consegue fazer leis? Consegue, a gente consegue junto com os vereadores, junto com os deputados, a gente consegue fazer algumas coisas, mas isso precisa do envolvimento das pessoas, do nosso envolvimento, e a gente tem que estar junto porque é a nossa causa. Se eu não brigo pelos meus direitos, se eu não tô falando que eu preciso de um banheiro adaptado, sinceramente, qual é o prefeito, qual é o deputado, qual é a pessoa que está ali dentro da política, que lugar que as pessoas vão falar assim, peraí, existe um pessoal que precisa da duchinha higiênica. Ninguém vai fazer isso, ninguém faz um prédio pensando nessas coisas. Se a gente não está junto para brigar por essas coisas, não é questão de brigar, é questão de mostrar. Eu falo brigar, mas não acho que é brigar. É mostrar a minha necessidade. Eu acho que é simplesmente mostrar aquilo que eu preciso. E quando a gente participa de uma associação, a gente começa a ver realidades diferentes e coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia que muda a vida de muita gente. E a participação na associação também, né, nesse quesito de leis é importante, mas o mais importante da gente participar da associação é o convívio, que a gente tem a troca de experiência. Várias pessoas não sabem o que é endometriose. Às vezes a pessoa ela já é ostomizada, tem sintomas, tem dores de muita coisa e ela não faz ideia de que ela tá com endometriose, tem ostomia ali, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não foi esse o motivo, mas ela tá sentindo dores não por causa do intestino, não por causa da ostomia dela ali confeccionada. Às vezes é uma endometriose, às vezes é uma doença de Crohn, uma outra doença que não foi detectada quando ela fez a ostomia. Então essa troca de experiência dentro dos grupos de apoio nas associações, isso é muito bom. Eu passei por muito perrengue por não saber o nome, né, ostomia. Eu não sabia esse nome, eu só sabia colostomia. Então, encontrar alguém para me falar o que seria foi uma dificuldade muito grande. Eu passei por um processo de depressão muito complicado, de rejeição, não pela ostomia, e sim pela minha situação de perda de memória, uma sequência de coisas que eu não precisava ter passado. Quando eu recobrei ali a minha memória, porque eu tive perda de memória, eu comecei a procurar pessoas que fossem ostomizadas e eu encontrei pessoas que já estavam tentando abrir a associação, mas tinham desistido. E aí, eu conversando com elas, entramos num acordo de estar tentando abrir uma associação. Eu decidi que queria estar fazendo um trabalho, primeiro foi no meu canal, né? Foi onde eu comecei, foi no meu canal, que eu comecei a incluir já desde o início. E eu vi que estava dando resultado, só que precisava ir mais, precisava atingir mais pessoas. O que eu passei no hospital, eu decidi que ninguém mais iria passar por aquilo que eu passei. Não só no hospital, mas na minha casa também. A primeira troca, não sabia o que estava acontecendo. Não é devolver, sabe? Quando eu decidi colocar no meu canal a minha vida, eu estava... Não era dando para alguém, eu estava dando para mim. Aquilo que eu não tive, eu estava suprindo para mim. Eu falo que a gente só oferece aquilo que a gente está cheio. Então, o que eu decidi viver para mim, aquilo que eu decidi fazer na minha vida, começou a transbordar, porque aquilo foi me fazendo tão bem, então aquilo começou a respingar nas pessoas, que é onde a informação começou a passar para outras pessoas, elas começaram a aceitar, a assimilar, mas é porque estava dando certo para mim. Eu não comecei o canal, tipo, eu vou fazer para outras pessoas, não. Eu comecei para mim, porque aquilo fazia bem para mim, então, caramba, podia ser que daria certo para outra pessoa também. Mas não foi o meu objetivo
tá indo direto, porque ninguém dá aquilo que ela não tem, sabe? Eu falo que ninguém oferece aquilo que não tem. Então foi assim que começou. Quem quer ajudar e não sabe como, primeiro começa cuidando de si mesmo. Porque não tem nenhuma maneira da gente conseguir ajudar o outro se primeiro a gente não estiver bem com a gente não conseguir ajudar a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente recebe ligações de pessoas que têm vários tipos de patologias, pessoas que estão em estágio terminal. E assim, sinceramente, é uma barra a gente conseguir conversar com a pessoa sem a gente desmoronar. No início eu passava muito mal, minha energia ia lá embaixo, eu sugava. E eu tive que aprender a cuidar de mim para mim poder receber as pessoas, porque é muito pesado. Muita coisa muito pesada. Então, quem quer ajudar, primeiro comece cuidando de si mesmo, procure outras pessoas nas redes sociais ou perto da sua cidade mesmo. Na Secretaria de Saúde é o lugar onde a gente mais encontra informações, né? Porque tem muita cidade que não tem associações. Então comece pelas secretarias de saúde, comece com pessoas que você confia ali na saúde mesmo. Acho que na saúde é o melhor lugar pra gente começar a fazer qualquer coisa. O meu processo ele foi assim maravilhoso com as pessoas que estiveram à minha volta. No hospital, as enfermeiras elas foram além do que elas precisavam fazer, sabe? Foram além. Nossa, gratidão eterna. Por mais que a ostomia, eu não tive o atendimento que eu precisava naquele momento, assim, de cuidados pra mim entender, pra mim saber, né? O que eu recebi no hospital não tem preço. Os meus familiares, minha mãe, minhas irmãs, o pessoal da igreja, sabe? Tinha fila pra estar visitando, a gente brincava muito sobre esse negócio de ter fila pra visitar. Eu recebi muito carinho, eu não tenho nada assim que ficou pra trás, mas tem uma pessoa que é especial. Essa pessoa, eu já falei, é meu eterno príncipe, é meu ex-marido. Ele ficou o tempo todo comigo, sabe? Ele não me deixou, a gente estava divorciando, sabe? E ele não me deixou. E a gente parou ali o divórcio e paramos tudo. Ele foi mandado embora no dia da minha cirurgia. Ele chegou à noite e falou: olha, amor, fui mandado embora. Eu pensei, amém, né? Deus sabe todas as coisas. E ele ficou do meu lado o tempo todo. Ele passou noites, ele passou mal no hospital. Eu falo que sem ele do meu lado ali, pra estar me apoiando, tudo teria sido bem mais difícil, sabe? Então eu falo assim, meu eterno príncipe, o meu ex-marido, ele foi excepcional comigo, foi uma pessoa maravilhosa, não me deixou faltar nada, não me deixou faltar carinho, nunca teve nada de preconceito comigo, sabe? Com relação à ostomia. E como eu tive ali a amnésia, eu não me reconhecia. Eu me olhava no espelho, eu não sabia quem eu era, sabe? E eu me encontrei de novo dentro do olho dele. E isso é algo que eu nunca vou poder pagar. Foi eu me achar novamente, eu me encontrar no olho de uma pessoa que estava ali, que estava me ajudando, que acreditava em mim. Então eu tinha a obrigação de retornar, porque alguém acreditava em mim. Alguém não tinha desistido, sabe? E ele foi essa pessoa que esteve ali do meu lado, que me abençoou com a vida dele, com o cuidado, que chorou junto comigo, que não me demonstrava desespero, apesar da situação ser desesperadora, ele não demonstrava desespero, sabe? E teve ele sempre comigo. Então essas pessoas, minha mãe que cuidou dos meus filhos, porque sem ela ele não poderia ficar comigo no hospital, sabe? As pessoas que eu não conheço, teve pessoas, porque eu tinha que pagar convênio caro, porque eu perdi o convênio, pessoas que eu nunca vi, todas elas, meu muito obrigado, gratidão eterna, não sei o nome de todo mundo, várias pessoas que foram no hospital que eu nem me lembro, depois tem fotos que eu vejo e que eu não me lembro dessas pessoas, abençoaram minha vida com alimentos, com fraldas, com tudo, sabe? Não me faltou nada, nada. Eu ganhei uma família assim enorme. A gente fala assim que na hora da dificuldade a gente vê quem são os verdadeiros amigos, né? Eu ganhei amigos que eu jamais vou saber quem são. Então a essas pessoas, meu muito obrigado, minha gratidão eterna, e estão sempre nas minhas orações, mesmo sem eu saber uma grande parte quem são.
Então elas foram muito importantes para mim. Então, a minha relação com os exercícios são pós-ostomia mesmo. Antes eu não tinha uma relação muito boa com os exercícios, não. Tinha com caminhada, coisa assim, simples, né? Mas exercício mesmo, não. Tanto é que essa falta de exercício e a sequência de cirurgias que eu fiz me deixou com um abdômen muito vulnerável. E quando eu fui ostomizada, eu passei a sentir dores decorrente a realmente não ter um abdômen bonitinho, certinho, né, com a trama ali fortalecida. Então isso me deu problema. Após a ostomia, eu comecei a sentir isso, porque eu fui cortada várias vezes, então fica ali, né, vários espacinhos prontinhos para ser uma hérnia, né? Então, vários lugares que não cicatrizam direito, que são portas para hérnia, que causam muita dor na gente, né? E que é um risco muito grande de gente acabar sofrendo as hérnias. Quando eu comecei a sentir muito isso, eu decidi que eu precisava fortalecer meu abdômen. Aí eu comecei a fazer as caminhadas devagar, após um ano, porque como a minha cirurgia foi prolongada, minha sequência de cirurgia, então eu não podia começar rápido. Então eu comecei devagar com as caminhadas e em sequência eu comecei a fazer massagens para começar a preparar meu corpo para a academia. Foi um presente que eu dei pra mim, que eu falei, gente, meu corpo tá terrível, tudo inchado, tudo bagunçado, eu preciso me presentear. E eu me dei um presente que foi a massagem. Eu sentia muitas dores e a massagem ela me fez muito bem. Então eu pensei, nossa, só uma massagem de drenagem me tirou dores assim terríveis. Na hora que eu ia evacuar, eu sentia muita dor, era terrível mesmo, por causa das aderências, as quinas no intestino, então tudo isso me causava muita dor. Então pra mim isso foi assim, nossa, me fez tão bem que assim, tirou uns quase 90% das minhas dores. Falei, deu certo a massagem, então eu vou pular para um novo estágio, né? Agora eu vou fazer exercício, né? Iniciei na academia, um amigo aceitou o desafio, né? De cuidar de uma ostomizada, e um outro amigo, Frank, ele aceitou também tá cuidando de mim a longa distância, que isso foi importante, tá? Eu só comecei a fazer exercício após ter um ostomizado que é personal, o Frank Miguel. E depois dele, eu procurei outro personal que aceitou o desafio de fazer junto com ele o meu treinamento. Então, eu estava tranquila, né? Eu não precisava ter aquele medo. Então, eu comecei devagar com os exercícios e isso foi me dando mais fortalecimento no meu abdômen, mais disposição. Lógico que devagar, né? Devagar sempre, né? A gente chega lá. E os resultados, mesmo sem eu fazer aquele tanto de força, sem ficar pegando peso, eu consegui até mesmo diminuir a cintura, coisa que eu fui retornando a minha cintura e tá retornando a cintura que eu tinha, sabe? De quando eu era moça. Então, os resultados eles estão vindo assim gradativo. Eu não estou com pressa. Eu preciso de ter qualidade de vida, eu preciso que meu abdômen esteja fortalecido para mim não ter o risco. Até mesmo quando a gente fala de prolapso, o fortalecimento do abdômen ele conta muito, né? Não é só questão lá de dentro, conta bastante. E a hérnia, gente, ela é o fortalecimento do abdômen. Tá fortalecido, o risco é mínimo. Agora, flácido do jeito que tava e do jeito que a gente fica sem fazer nada, o risco é cada vez maior de ter uma. De começar os exercícios, primeiro comece devagar, não tenha pressa. Não tenha pressa de começar já pegando pesado, mas tenha pressa de começar para hoje, né? Vá ao médico, né? Peça ali o laudo, porque o personal, se a pessoa for para academia, ela vai precisar de um laudo, tá? Precisa. E procure um profissional que conheça a sua patologia e apresente para ele quem é você e o que você tem, tudo. Porque você tendo esse contato ali, ele vai saber passar uma série de exercícios adequados para você estar fazendo. Não minta, por favor. Não chega lá fingindo que você não é ostomizado. Primeiro que a gente tem que tomar cuidados com a roupa, com a alimentação. Tudo isso é um pouco diferente, sabe? Então fale a verdade pro seu personal. Se possível, procure o Frank, tem algumas orientações com ele. Porque a gente pretende fazer uns vídeos de exercícios também pro pessoal tá seguindo, assim, básico, sabe? Mas sempre falar a verdade pro personal. Mas passe no médico antes. Tá? E respeite o corpo e respeite a patologia. Sempre respeitar, sabe? Merece esse cuidado, sempre. O exercício físico pra mim, ele é muito importante. Eu tenho endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória, né? Autoimune.
Então, o exercício ele traz para mim, lógico que tomando todos os cuidados, né, e respeitando o meu corpo, ele traz para mim sempre aquela sensação de bem-estar e me ajuda no dia a dia, sabe? Porque sempre que eu tô fazendo exercícios, eu noto que as dores diminuem bastante. Lembra do evacuar? Então, diminuiu bastante. As dores que eu sinto ao caminhar, que eu sinto uma dor aqui em cima. Quando eu tô praticando os exercícios regularmente, assim, certinho, eu ando bem mais sem sentir dor nenhuma. Quando eu paro uma semana, quando não tem como, eu já começo a sentir bastante dores. Então o exercício ele traz sim muito mais qualidade de vida, vigor, disposição, pra quando a gente for namorar não cansar também, né? Então, pra mim é muito importante a gente estar bem, cuidar do corpo no geral, cuidar da mente, cuidar do coração e não aceitar nenhum tipo de... Já vou entrar no preconceito, né? Porque eu falo já de cuidados, quando eu me aceito, quando eu me cuido, eu descobri que eu sou muito mais bela. Não tô falando de beleza física, eu tô falando da beleza no geral do ser humano. Eu descobri que carequinha, nossa, eu tinha uma beleza que eu jamais imaginei ter. Essas cicatrizes aqui, elas não são pra mim coisas feias, pra mim elas são marcas de vida, sabe? Eu falo que são as tatuas da vida. Eu adotei isso pra mim, são as tatuas da vida. E a gente, quando a gente começa a se cuidar dessa maneira, até mesmo nos relacionamentos interpessoais, com o amor, com o namorado, com a família, a gente aprende a se valorizar de uma maneira que acho que assim, caramba, a ostomia ela me trouxe uma valorização pra mim. Eu acho que todo mundo deveria passar por isso. Não precisa passar pela ostomia não, tá? Mas deveria passar por essa valorização, sabe? Esse cuidado. O pessoal que, né, não teve amputação, né, das suas genitais, a vida, né, sexual permanece a mesma coisa, talvez até melhor, né? Porque vai ter mais cuidados, né? Então, conselhos a pessoa ela ter o cuidado consigo mesma, né? De estar cuidando ali do seu estômago. Pode-se colocar uma faixa se quiser, se não quiser não tem necessidade nenhuma, mas não muda nada, né? Desde que a sua cabeça ela esteja preparada para aquele momento. O mais importante é a nossa cabecinha estar preparada. Então, para quem está com medo de, após a ostomia, namorar, começar um novo relacionamento, continuar no seu relacionamento, acho que o primeiro ponto é ela enxergar que a ostomia ela veio para salvar vidas. Sem a ostomia, né, ela nem teria a chance de começar um novo relacionamento, nem teria a oportunidade de continuar ali com o seu parceiro. Entender e mostrar isso pro seu parceiro sem nenhum tipo de vergonha. Eu acho que quando a gente... Isso sim é parceria, né? Quando você consegue passar isso pro outro e colocar aquilo de forma clara e objetiva. Então, essa é a minha condição agora, seja ela temporária ou definitiva, essa é a minha condição. Então, estamos juntos? Não estamos? Qual é a minha decisão? Né? Eu tô mandando ninguém separar de ninguém não, gente, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero pra mim? Eu quero um relacionamento onde eu tenho preconceitos com a minha condição que não vai mudar com o preconceito do outro, né? O que eu quero pra mim? Então, com relação à sexualidade, o que eu quero pra mim? Acho que essa perguntinha que eu faço sempre, né? Como eu me vejo, eu quero que o outro me veja também. Mas isso eu só vou conseguir passar pro outro se realmente eu viver, né? Se eu viver um preconceito comigo, eu vou passar isso pro meu parceiro, no trabalho, em qualquer lugar. Então, tô falando de sexualidade, mas isso vale em todos os lugares. Se eu me importo como uma coitadinha, eu vou fazer com que todo mundo me olhe como uma coitadinha. As minhas limitações dentro da minha deficiência, elas não podem definir até onde eu vou, sabe? Eu defino até onde eu quero ir. Mas eu não posso aceitar as pessoas terem preconceito comigo. Mas isso quem determina sou eu. Tanto é que eu falo, você já sofreu muito preconceito? Então eu não permito, eu não dou espaço para as pessoas terem preconceito comigo, então eu jogo com aquela cara de oi, tudo bem então, né? Então eu não dou espaço para sofrer preconceito. A minha dica para lidar com os tabus, vamos falar com relação à moda, né? Vestir, por exemplo. Eu não me limito a vestir nada. Não me limita a vestir nada. Eu só arrumei modos diferentes de fazer as coisas. Eu acho que tudo, não estou depois, eu acho que tudo é questão de querer. Eu quero? Tá.
eu quero vestir uma roupa e ficar um tempo sem evacuar, certo? Meu objetivo, tá? Eu quero ir numa festa. Ok, eu posso, mas como é minha alimentação, vai influenciar naquele período. Aí eu quero passar um tempo, se eu sou colo, eu posso tentar uma irrigação, dependendo do procedimento que foi feito. Um índio já não tem como, mas tem como eu fazer capinha, tem como eu fazer outras coisas, tem como eu colocar cinta, tem como eu usar roupa que tenha bolso falsos. E tem um monte de coisas que você pode adaptar, customizar as roupas. Mexe com a costumia e a customização junto. Eu acho que eu já customizava muito, então pra mim foi fácil esse processo, porque essa roupinha ela é própria pra quem é customizada. Aqui eu coloco o celular, de boa, tranquilo. Parece que é pra celular, não, isso aqui é pra minha bolsinha. Quando ela encher, tá aqui o espacinho pra ela, normal, tranquilo. Eu customizei a minha peça porque eu posso sair, aqui eu vou usar a minha bolsinha normal, vou evacuar e eu não vou ter peso, eu não vou ter acidente, não vai cair na rua, eu vou ter tempo de chegar a um banheiro e fazer a minha higiene. Então eu modifiquei algumas peças e outras eu fui criando. Mas eu modifiquei algumas coisas do meu guarda-roupa. Valeu pra mim muito a pena porque eu tenho mais liberdade pra mim sair de casa sem abrir mão do meu conforto, da verdade. A mulher que tem ostomia vai à praia, vai ao clube, vai na hidromassagem, ela viaja de ônibus, de carro, de avião, de trem, de navio, faz mergulho. Só se joga, tenha só o cuidado de você não ter nenhuma intercorrência, porque o resto é só se jogar e ser feliz. Use a alimentação adequada. Eu acho que o que mais importa não é a questão da bolsa. Lógico, você tem que ver se a bolsa tá ok, se ela tá nova, se ela colou direitinho. Isso, ok. Mas a alimentação não influencia. O que mais influencia quando você vai fazer essas coisas é a alimentação pra mim, porque se você comer alguma coisa que não dá certo, vai desandar tudo. Todos os outros cuidados que você teve não vão ser tão 100% igual deveria ser com a alimentação adequada. Mas sempre veja a bolsinha, se tá com a cola certa, se é a marca correta para você usar, se é a adequada também, porque às vezes a pessoa ela nem passou por um profissional para saber se a sua bolsinha é convexa, se é plana, às vezes ela se recusa. Eu conheço pessoas que ficaram 2 anos usando uma bolsa errada. Então, assim, às vezes a pessoa tem acidentes por não estar com o dispositivo correto. Então, muito cuidado com o dispositivo também. A minha principal dúvida no início era como trocar minha bolsinha. A minha primeira dúvida, que foi uma coisa terrível. Eu fiquei 2 meses internada, usei uma bolsa durante 17 dias. Né? Isso. E depois eu voltei pra UTI e eu usei novamente outra bolsa, que trocaram aquela na UTI, e eu usei uma bolsa por 1 mês e 10 dias. E eu não fazia ideia de que aquilo era daquele jeito, né? O médico falou que eu usava durante 15 dias, mas como eu não tinha memória, eu nem sabia quantos dias que era, quando que tinha que trocar, nem nada dentro do hospital. As enfermeiras ali me auxiliavam, mas eu não fazia ideia de quanto tempo que tinha que trocar aquilo. Então meu principal medo era eu arrancar meu intestino pra fora, eu me abrir toda, porque eu não sabia como é que era aquilo dentro da bolsa. Eu não fazia ideia, a bolsa era transparente, mas você não faz ideia de como é que era aquilo. Então eu morria de medo daquilo sair tudo pra fora ou entrar pra dentro, não fazia ideia do que esperar. Então essa, acho que é a única dúvida assim, que eu tive, grande mesmo, que eu acho que é pior, né? Todas as outras dúvidas que a gente tem depois disso são consequências, né? Mas essa eu acho que é a principal. Eu fui atrás de informação e eu consegui achar só vídeos no YouTube de fabricantes, tudo americano, e eu não conhecia nada, eu não sabia o nome de nada, e era tudo em inglês, aqueles nominhos pequenininhos que ninguém enxerga nada, ou eu lia, ou eu via o vídeo, então eu não entendia nada. Então eu fui atrás dessas informações, só que com a nomenclatura errada, eu não sabia qual era o nome que recebia, que era ostomizada, ostomia, nada disso era claro pra gente. Então, a falta da informação pelo primeiro nome, isso faz uma diferença muito grande. Se eu tenho o nome correto, pra mim ir atrás de informação é outra coisa. Quando eu não sei o nome, é impossível. Então, assim, pra mim foi muito tenso correr atrás dessa informação, que era como trocar a bolsa. Então, isso pra mim foi tenso. O mais importante é que nada é eterno, nada é definitivo. Assim, se eu tô sentindo dor hoje, não quer dizer que essa dor amanhã vai ser a mesma. Amanhã ela pode ser bem maior do que hoje. Ou não ser nada. Então eu aprendi que nada é definitivo, assim, na nossa vida. Seja na ostomia, seja relacionamentos, nada é definitivo. E que a gente tem que ter
paciência de esperar ou de fazer as coisas acontecerem. Muitas coisas a gente pode fazer acontecer, como melhorar a saúde, melhorar a alimentação, tudo isso eu posso fazer acontecer. Aquilo que eu não posso fazer acontecer, eu tenho que ter a paciência de aguardar as coisas seguirem seu curso natural, porque elas vão retornar. Ninguém vai sorrir, amanhecer todo dia sorrindo, ai, tô feliz que você ganha dinheiro. Não é todo dia que a gente acorda assim. Tem dia que eu acordo morrendo de dor, mas no outro dia eu acordo sorrindo. Nada é eterno, então a gente tem que ter essa paciência, sabe? Eu aprendi isso, acho que a lição que fica mais importante pra mim é que nada dura. E então eu não vou me apavorar hoje porque amanhã vai ser um outro dia. Se ele chegar pra mim, vai ser outro dia. Se não chegar, por que eu vou preocupar? Se ele não vai chegar. Voltar a fazer as coisas foi uma tarefa assim muito difícil. Primeira coisa que eu senti muita falta, meu filho mais novo, Isaac, a gente sempre dança. Acaba um filme, o Juan sempre tive o hábito de acabar um filme e a gente começar a dançar, fazer aquela bagunça. E o Isaac estava nessa fase de 4 para 5 anos, até hoje eu pego de 15, né, e a gente dança, cata ele ainda dança. Mas estava nessa fase, sempre ter uma música eu dançar, e eu pegava ele no colo. E isso pra mim foi uma das coisas mais difíceis pra mim, foi não poder pegar meu filho no colo mais. Tanto é que ele ficava em cima do sofá e eu abraçava ele, como se estivesse pegando ele no colo. Ou eu sentava e ele vinha no meu colo. Então isso pra mim realmente foi algo difícil, porque eu sou mãe, eu sou apaixonada pelos meus filhos. Então não poder pegar ele, pra mim foi ir pra ele, porque ele queria, então eu sentia muito, sabe? Não foi fácil, foi complicado. Agora teve outras coisas em casa, colocar a mão na massa, eu fazia serviço de hidráulico em casa, elétrico. Essas coisas pra mim foi complicado, porque eu não queria pedir pra outra pessoa fazer. Então eu tive que começar a passar esse serviço pro meu ex-marido e pro meu filho. E foi tipo assim, caramba, eu já não tenho mais controle, não é meu esse serviço. Então parar de ter o controle total sobre tudo foi complicado, sabe? Só que eu não parei de fazer. Eu aprendi. Lembra da paciência, aquilo que eu posso mudar? Posso mudar. Aquilo que eu não posso, não posso. Não podia mudar o fato de que eu não podia fazer força. Isso não podia. Mas eu podia mudar o modo de fazer as coisas. Eu não podia, mas eu ia fazer. Mas eu podia orientar e estar ali auxiliando. Então eu mudei o modo de fazer as coisas. Eu não parei de fazer. Eu mudei o modo. Então eu aprendi que a gente pode mudar também até o jeito que a gente faz as coisas. Isso pra mim foi bom, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo. Eu carregava tudo nas minhas costas, então eu aprendi a dividir mais as coisas, dividir as tarefas de um modo a estar falando em vez de estar ali executando. Então, a minha cozinha ela não sofreu adaptação porque eu já tinha um cooktop bem alto, porque eu sou alta, né? Então eu já fiz bem alto pra mim, então isso facilitou, porque quando eu fui hospitalizada, no início eu não chegava perto do fogo, era chegar, eu era toda cortada, então ardia, queimava, então eu ficava bem longe do fogo. Eu fui mexer com fogo, já tinha uns 4 meses de hospitalizada, então respeitar o tempo, né? Sempre, né? Respeitar o percurso, né? Quando tem o fogão ali muito baixo e muito próximo, a pessoa ela vai sentir mais. Como eu tenho um cooktop, ele tem uma bancada na frente de mais de 20 centímetros, então eu já fico distante do fogo. Então o fogo pra mim ele é um problema, porque ele aquece essa região aqui. Então até hoje pra mim eu não fico perto de fogo, assim. Eu sinto muito o fogo, ele fica muito... me incomoda bastante aqui. E eu sempre uso a minha faixa, né? Sempre proteção pra não ter risco de queimadura, porque ele é muito sensível. Nem com o sol a gente não pode, né, deixar direto, então bastante cuidado com isso. E a questão de panela, por exemplo. A questão de panela, eu não pego panela pesada, quem pega é meu filho, então eu mudei. Quando eu falo que a gente pode modificar as coisas, eu sei que eu quero fazer alguma coisa com a minha panela, eu tenho uma panela grandona assim, eu não pego ela de jeito nenhum, vou fazer uma receita de pipoca, quem vai fazer é meu filho mexendo, eu não vou fazer de jeito nenhum, porque é muito pesado. Isso vai me forçar muito e eu corro o risco de realmente, né, ter uma lesão aqui, é complicado. Então, peso na cozinha, nunca mais eu fiz. Eu como pouco, eu não como muito. Então, se eu tenho que comer, eu falo se eu tenho que comer porque eu tinha muito prazer em comer antes. Hoje eu já não tenho tanto prazer mais em comer porque eu perdi o apetite. Eu sinto vontade de comer, eu tenho uma fome, mas eu não tenho mais o apetite. Então, como eu perdi aquele prazer,
por comer, eu sinto prazer em fazer, mas por comer eu já não tenho mais. Então, diariamente, às vezes vocês veem eu postando fotos, eu estimulo o meu cérebro a ter aquele desejo pela comida. Aí eu faço pratos, não é uma coisa que eu fiz, são várias. Então eu mudei o modo de apresentar a minha comida pra mim. Eu não coloco mais aquele arroz, feijão ali bagunçado. Eu coloco na vasilhinha, arrumadinho, como se eu estivesse num restaurante chique. Então eu mudei o modo de apresentar a comida pra mim poder ter ali aquele gosto de comer. Porque senão eu fico com fome, eu vou ficando com fome até ficar fraquinha. Mas aí eu mudei, não se ter uma coisa, sim um modo de apresentar a comida pra mim que perdi o apetite. Então pra quem não tem apetite, mude o modo de fazer as coisas, tenha prazer de fazer as coisas. Então, porque eu tive um trabalho danado pra montar aquela comida ali, então eu vou ter que no mínimo comer ela, né? Eu acho que quando a gente conhece a patologia da gente, a gente aprende a ter um cuidado, que a gente não fica, eu posso comer isso. Eu não posso comer pamonha, por quê? Porque eu tenho gastrite. A partir do momento que eu descobri que a pamonha me fazia mal, eu tomei uma birra de pamonha, porque ela me faz passar mal. Pra que eu vou ficar eu amo pamonha? Não, eu detesto pamonha agora. Por quê? Porque eu não posso mais comer. Me faz bem? É bem-vindo à minha vida. Assim são as pessoas. Me faz mal? É dispensável da minha vida. O dia que me fizer bem novamente, é bem-vindo novamente. Então isso com alimentação e com pessoas, eu acho que tem que ser uma regra. Tá, faz bem? Bem-vindo. Não faz bem? Tchau, com Deus. Cara, o dia que eu descobri foi maravilhoso. Eu postei uma foto de uma capinha que eu fiz pra mim e uma senhora da minha cidade. Ela tá aqui na bonequinha. Ela não tá mais aqui com a gente. E ela queria uma capinha e era da mesma cidade que eu. E na hora que ela falou, nossa, eu achei linda a capinha, eu falei assim, legal, eu faço pra você. Ela, sério? Eu falei, faço. Ela perguntou quanto que era, eu falei assim, não é nada não, eu quero te conhecer. Eu falei, eu quero te conhecer, meu pagamento era eu poder conhecer ela, eu fiquei tudo interessada em conhecer ela. Quando ela falou que morava na mesma cidade que eu, fiquei louquinha, sabe? Aí ela já pegou e a gente se conheceu pessoalmente, ela me colocou no grupo nacional, aí eu vi que tinha aquele monte de gente, eu falei, gente, que é isso? Como assim? Existe esse tanto de gente? Foi onde eu já estava há 4 meses ostamizada. E foi o meu primeiro contato realmente com uma pessoa ostamizada. O meu contato antes tinha sido só com a Vivi, no canal que eu tinha visto um vídeo dela, que eu tinha 3 meses de ostamizada, foi quando eu encontrei a Vivi. E eu já tinha sofrido muito, eu tinha que ter encontrado antes. Então, quando eu conheci uma pessoa ali na minha frente, assim, eu falei, nossa, caramba, como assim? Eu fiquei assim, bobona, né? Porque eu achava que eu era a única ali. E eu achava que era uma coisa, assim, muito difícil de acontecer. E abri os olhos, né? Eu comecei a fazer pra ela, e ela postou, e começou tanta gente querer, aí começar. Eu fiz um projeto que foi das capinhas, que é o projeto que eu tenho das capinhas, para que todo mundo tenha a liberdade de sair na rua sem se envergonhar com a sua capinha, sabe? Ou receber visita em casa, ficar sem camisa em casa, ou... Aí foi onde começou as capinhas. O conceito é algo que existe por motivos variados, né? Falta de informação, aí eu falo ignorância, mas ignorância não é falta de informação, não. É aquela pessoa que ela tem a informação, mas ela optou por ser ignorante também da mesma forma, né? O preconceito, ele existe, mas a gente tem a opção de deixar ele chegar na gente ou não. Eu aprendi a fazer uma blindagem. Às vezes fala assim, você não sofre preconceito? Não, eu não deixo o preconceito chegar em mim. Quando eu percebo que a pessoa, seja num relacionamento, ou seja em qualquer lugar, que eu percebo que a pessoa ela começou a dar ali um sinalzinho que vai fazer alguma coisa, que vai levar ao preconceito, eu já bloqueio ela na hora e dou um jeito com um sorriso, que eu aprendi a não me estressar com isso, sabe? Porque senão eu me estressaria o tempo todo, porque isso acontece o tempo todo. Na fila de ônibus, se eu for no centro, eu tenho certeza que eu vou pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. 4 vezes dentro dos ônibus vai acontecer de alguém ter a oportunidade de jogar em mim o preconceito dela. Mas eu também tenho a oportunidade de oferecer para aquela pessoa a informação sobre a ostomia e mostrar para ela de uma forma bem didática o que é ostomia.
sem eu ser preconceituosa com ela também, né? Porque às vezes você fica bravo com a pessoa porque você acha que ela é ignorante, porque ela sabe, mas ela não tem informação, né? Não é culpa dela que ela não tem informação. Agora, a partir do momento que você oferece a informação, ela tem a opção de ser preconceituosa ou não. Mas eu optei. Aonde tem um idiota, eu falo assim, eu falo de idiota porque são aquelas pessoas que você dá a informação pra elas e mesmo assim elas querem ser babacas. Ponto. Quando eu encontro um babaca, eu ficava assim estressada. Hoje não. Quando eu encontro um babaca, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa de você educar 5 pessoas, porque o babaca ele nunca chama atenção pra si mesmo, só pra ele. O babaca, ele tá na fila, ele tá no lugar errado e ele chama a sua atenção, ele nem tem direito de estar naquela fila. Ou tá na fila e se acha no direito de virar pra trás e falar pra você que você não tem direito. Ele não chama só a sua atenção, ele chama a atenção de no mínimo umas 4 pessoas que estão em volta. Ah, na hora que eles aparecem na minha frente, eu falo, nossa, que maravilha, hoje é dia. Eu ofereço pra ele aquilo que ele precisa, que é informação, entendeu? Então eu achava muito ruim, porque eu ficava estressada, sabe? Eu aprendi a educar eles. Eu não educo só o babaca, eu educo ele e as outras pessoas que estão à sua volta. Então cada babaca que aparece na minha frente, beijão pra vocês, sejam bem-vindos, vocês estão disseminando a ostomia indiretamente. E acaba que todos eles, a maioria, acabam ficando com tanta vergonha do jeito que eu trato eles, que é com educação, que eles acabam tendo ali assim um vínculo assim muito rápido com a ostomia e passam a seguir o canal, passam a me solicitar amizade no Facebook. Por quê? Porque eles se interessaram por aquilo da maneira que eu ofereci. Eu não fui, você tá sendo isso. Se eu oferecesse pra ele aquilo que ele me ofereceu, eu estaria jogando ele de escanteio. Não, eu quero trazer ele pra mim, entendeu? Quero trazer ele pro nosso lado, vamos brigar juntos. E são pessoas que lá na frente acabam abençoando a vida dos ostomizados, compartilhando os vídeos, sabe? E ele era babaca antes da informação, depois ele passou a ser uma pessoa que passou a seguir. Tem outros que não, que seguem seu caminho, mas ele tem informação. Não tem problema, por mais que ele não está com a gente no canal, não tem problema. Ele é uma pessoa que seguiu com a informação e muitas vezes lá na frente tem meu cartão, tem número do canal, pode mandar alguém para ser auxiliado depois. Então sempre são oportunidades de estar passando informação adiante. Doida, né? Isso eu falo que é ressignificar, porque se eu tenho a opção de ir na onda da pessoa, mas eu tenho a oportunidade de ressignificar aquele momento. O que eu quero tirar disso? Qual é o meu proveito hoje daquela situação? O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Eu quero me estressar com aquela pessoa? Ou eu quero que a ostomia ela crie proporções assim gigantescas até chegar a um ponto de não ter mais nenhum tipo de preconceito? Esse é o meu objetivo. Então como que eu vou fazer isso? Afastando as pessoas? Não, afastar as pessoas não traz o nosso time de jeito nenhum. O sorriso, ele tá na certeza do carinho e do braço, do colo de Deus o tempo todo. Porque não tem outra coisa que me inspira mais do que saber que eu tô no colo, porque as dores elas são constantes, os perrengues são diariamente, todos os dias eu tenho perrengue, todos os dias a gente tem dificuldades, isso não só por causa da ostomia, mas a vida em si, ela nos traz desafios o tempo todo. Então esse sorrisão no rosto, ele é da certeza do colo mesmo de Deus, porque eu tenho a certeza que Ele tá me guardando, Ele tá me guiando e Ele é quem me protege. Tudo isso que eu vivi, eu só consigo viver por causa da permissão dEle, por causa da direção dEle. Pelo contrário, eu posso querer acordar bem, mas se eu não tiver o colo dEle, não vai fluir, sabe? Não orna, não flui. Quando a gente tem esse carinho, na Bíblia fala, né, amar o próximo como a ti mesmo. Se eu tenho esse carinho que recebo de Deus, eu me amo. Se eu me amo, eu fico bem comigo. Se eu estou bem comigo, isso transborda. Simples assim, a receita é simples. Tem a Vivi, que eu amo, né? Que é a minha inspiração também. Tem as professoras, diretoras dos meus filhos, que eu falo que eu fui escolhida, né? Meus filhos foram escolhidos para ter os melhores professores e diretores, né? Pessoas na igreja que têm, assim, lições de vida extraordinárias. Minha mãe, por ser uma guerreira, por nunca desistir da gente, nunca desistir de continuar lutando, sabe? E sempre me apoiou. Minha mãe, minhas irmãs que são guerreiras, que cada uma tem as suas demandas, dificuldades, família, mas estão ali sempre firmes, sabe?
E assim, eu me inspiro muito em pessoas que não reclamam. Eu me inspiro muito em pessoas que não reclamam porque eu acho que quando você para reclamar, você perde uma oportunidade muito grande de estar fazendo alguma coisa quando tá reclamando, sabe? A não ser que aquela reclamação vai gerar uma ação. Aí sim. Mas pelo contrário, eu me inspiro muito em pessoas que não ficam só falando, mas que vão e agem mesmo. Então, assim, eu tenho pessoas, principalmente na escola dos meus filhos, professores que já salvaram minha vida, salvaram a vida dos meus filhos. Beijão para as professoras dos meus filhos. Eu amo de paixão essas mulheres. Então, essas mulheres, elas influenciam diretamente na vida dos meus filhos. Então, elas me inspiram muito. Me inspiram muito. E eu não posso esquecer da inspiração que eu tenho dentro de casa, né? Que é os meus filhos. Então, todos os dias eles me inspiram a fazer algo diferente. Tem dia que eu tô muito pra baixo, porque tem dia que, assim, é muita dor, tem dia que é complicado, sabe? É muito difícil. Aí o meu filho de 7 anos, ele chega, Isaac, ele vem me dar um beijo. Fala, mamãe, quer água? Quer um suco? E aquilo move a gente assim dentro. Ou meu filho mais velho fala, mãe, você quer que eu coloque almoço pra senhora? E as ações dele, sabe? Vem me dar um beijo quando ele sabe que eu não tô muito legal. Aquilo também pra mim é inspiração, sabe? O que eles fazem comigo, todo esse carinho que eles têm, esse cuidado. Eu deveria estar cuidando dos meus filhos, né? Mas eles acabam cuidando de mim. Então, o Isaac brinca e fala, eu deito no colo dele e fica, filha, filha. E acaba que eles cuidam de mim também. Então, isso pra mim, todas as inspirações que eu tenho, meu ex-marido, por nunca ter desistido, sempre ali do meu lado, né? Mas os meus filhos, eu acho que eles são a chave, assim, de inspiração mesmo, aquela que me move, assim, em qualquer momento, em qualquer circunstância, é os meus filhos. Porque eles têm um poder de mexer comigo de uma maneira, assim, extraordinária, sabe? Tanto é que eu acho que eu não liguei muito pro fato de estar ostomizada no início, tudo aquilo, porque a única coisa que eu queria era sentir o cheiro deles. A única coisa que eu queria era a oportunidade de mais uma vez, mesmo que fosse a última, de poder dar um abraço neles e sentir o cheiro do Juan, sentir o cheiro do Isaac. Eu sou apaixonada por eles. Então acho que tudo esse processo da ostomia assim, não foi pesado pra mim, porque a única coisa que eu queria era estar perto deles. Então o resto era o caminho que eu ia ter pra poder ter isso com eles, sabe? De poder ter esse abraço. Então eu acho que as pessoas que mais me inspiram assim mesmo, na essência assim, de tudo, eu posso falar um monte de pessoas, mas aquelas que têm influência direta no meu coração, na minha mente, na minha alma, são os meus filhos, o Juan, Isaac, pessoas que Deus escolheu pra colocar na minha vida. Meus filhos. Para quem está recém-ostomizado, para quem ainda vai passar pela ostomia, para quem nem faz ideia de que seja ostomia, caiu aqui de paraquedas para ver, né, saber sobre o assunto, mas tem nada a ver com ostomia. A aceitação de quem nós somos, do caminho que nós escolhemos percorrer, faz toda a diferença, não só dentro da ostomia, como em tudo na vida da gente. O modo com que a gente encara as situações, eu não falo que eu tenho um problema, eu tive uma oportunidade. Para muitos, a ostomia ela pode ser um problema, para mim foi uma das oportunidades mais lindas que Deus me deu. Ai, você tá romantizando a ostomia? Eu tô viva por causa da ostomia. Como eu vou ressignificar os acontecimentos, não os problemas, tá? Problemas é a gente que coloca. Os acontecimentos, as situações é que vai definir como elas vão ter o caminho percorrido. Eu não digo como elas vão acabar, porque nem tudo é acabar, às vezes é só um processo de iniciar. Então, como eu decido seguir este caminho vai definir muito de como eu pretendo chegar lá na frente, quais os caminhos que eu pretendo chegar. Então, qual é o seu caminho hoje? O que você decidiu para hoje? Eu decidi viver bem com a minha ostomia, independente das minhas intercorrências. Eu acho que tá dando certo a receita. A vida não é uma receita que a gente pega ali, algumas coisas vai juntando. Eu acho que a vida da gente são várias receitas de como a gente quer caminhar, sabe? Como que eu quero chegar e até onde eu quero chegar. Então, eu acho que o que fica na vida da gente é aquilo que a gente faz por escolha. Como que eu pretendo acordar amanhã? Meu dia hoje acordou
Foi legal, não foi? Mas como que eu quero que seja amanhã? Pode amanhã ser pior do que hoje. Mas como que eu vou definir ele? Pode mudar muito, porque um sorriso ele muda muita coisa. Um pensamento positivo pode mudar muitas situações, porque quando eu decido que eu quero fazer pra mim, além daquilo que são as expectativas, eu dou uma oportunidade a mais pra mim mesma, para as pessoas que estão à minha volta, aqueles que estão me apoiando e aqueles que nem fazem ideia daquilo que eu tô passando. Então, se eu oportunizar a viver essa experiência de uma maneira extraordinária, cada um pode fazer. E só a pessoa que está vivendo, ela quem tem este poder, eu digo poder porque realmente é poder mesmo, de ressignificar tudo que está acontecendo agora e o que vai vir depois.